Olá! Este é mais um vídeo do projeto Falando de Eletrônica. E neste vídeo vou falar de um defeito muito comum em fonte chaveada. Sou o professor José Carlos e você está no canal da Eletrônica. Tem aqui um monitor multimídia com problema, não da tela. E como sempre falo em meus treinamentos, o primeiro passo na manutenção é a visualização. E na visualização, logo de cara já podemos observar 3 capacitores com problemas estufados. Inclusive um deles aqui já houve vazamento de eletrólise, pode-se observar aqui. Eu sempre aconselho que ao trabalhar com fonte chaveada, utilize um transformador de 1 para 1, isolador. Tá? Isso torna o trabalho mais seguro, né? Qualquer medição feita no primário da fonte mais segura, porque isola a rede elétrica, né? O primário da fonte da rede elétrica. Então, transformador de 1 para 1 isolado e aparentemente um defeito simples, né? Fácil de resolver. Vamos ver se é só isso. Essa placa aqui eu costumo chamar de IP-board, né? E de inverter. Temos aqui um inversor de tensão para alimentar as lâmpadas do LCD. P de power, temos a fonte de alimentação, a fonte chaveada, e board de placa, placa-fonte. Né? Vou preparar essa placa para fazer a remoção dos capacitores, a troca dos mesmos. Antes de efetuar a troca, eu vou fazer uma medição utilizando aqui o osciloscópio para observar o sinal dessa fonte, né? As tensões, as 2 tensões que ela produz, os 5 volts e os 13 volts. Vamos analisar e ver o seu gráfico. Vamos ver como é que ela está se comportando com esses capacitores danificados. Tá? Eu vou inicialmente verificar o nível de tensão DC. Vou colocar aqui 5 volts por divisão, tá? Ou melhor, 2 volts por divisão, e vamos analisar aqui em standby. O aparelho está em standby. Vamos analisar o nível de tensão da saída de 5 volts. Tá? Então eu tenho aqui 5 volts, 4.92, um PKPK de 1.4, um pico a pico de 1.4, isso em standby. Tá? Apenas o microcontrolador que está sendo alimentado aqui. Né? Agora vamos dar um power. Tá? Então já está em processo de inicialização, já inicializou aqui. Tá? E está dando 4.9 com um PKPK de 2.3. Tá? Então em standby, 1.4, em funcionamento 2.3, tá? Isso a linha de 5 volts. Na linha de 13, em standby, deixa eu passar aqui para 5 volts por divisão, né? Senão não cabe na tela. Na linha de 13, tá dando aqui 13.8, com 1 volt em standby. Ou seja, desligado, e aqui ligado, 13.5 com 1.6, 1.8, 1.6, 1.8. Aparentemente a fonte de 5 está pior do que a fonte de 13. Eu vou agora fazer um teste muito importante, vou verificar o nível de AC, o nível de ruído aqui nessas 2 linhas. Então vou passar aqui o acoplamento para AC. Tá aqui AC, esse aqui é o meu voltímetro, integrado aqui ao meu osciloscópio, ele tem essa função, e eu vou colocar aqui para 500 milivolts por divisão. Vamos verificar aqui o nível de AC desligado, tá? Então a linha de 13 volts desligado, está dando aqui 2,7, 2,6 milivolts. Vamos ligar. Então está inicializando. Pronto, está aqui já guardando sinal. Então está aqui 70 milivolts, tá? Para os 13 volts,
né? 70 milivolts. Vou desligar. Vamos verificar os 5 volts desligado. Percebam que já é bem maior o nível de ruído aqui na linha de 5, né? 80, 90 milivolts, isso desligado. Vamos ligar. Veja, né, como que está a linha de 5 aqui, ó. 400 milivolts, quase meio volt. Ó. 400 milivolts, quase meio volt. Isso com esses capacitores defeituosos, tá bom? Vamos verificar aqui depois, né, que nós trocarmos, né, depois que eu trocar aqui, vamos verificar como é que está se comportando essa fonte. Já tenho a minha placa preparada aqui na minha base. Também já fiz aqui o preparo dos capacitores que eu irei trocar, né? Temos sempre que provocar aqui uma desoxidação dos terminais para que haja uma boa soldagem, né? E eu aconselho sempre que marque os capacitores que vocês irão trocar para não arrancar o capacitor errado, né? Então esse capacitor aqui vai ser trocado, tá? Esse capacitor aqui será trocado também, tá? Esse outro capacitor aqui será trocado e este outro capacitor aqui será trocado, tá? Então, marquei aqui na placa os capacitores que eu irei trocar. Não vou trocar todos, tá? Porque isso aqui é uma aula, né? Então, é só uma demonstração. Vou trocar os que estão com problema, mas é óbvio que, como eu já disse, num equipamento de um cliente deverá ser efetuada a troca de todos os capacitores, não somente os que estão com defeito, tá? Vamos lá, vou preparar aqui a minha estação, tá? Deixa eu ver aqui como é que está a temperatura, tá? Vamos 350 graus, ok, tá? Então vamos lá. Eu não vou usar aqui o sugador, eu vou retirar ele aqui, né, manualmente, tá? Então já retirei aqui esse primeiro capacitor, que é um capacitor de 1000 microfarads, tá? Vou aqui limpar muito bem, tá? Então, 1000 microfarads, 1000 micro por 16 volts, eu vou substituir por um de 1000 por 50 volts, tá? Positivo aqui à minha direita, ok? Então, vamos lá, vou colocar aqui o positivo à minha direita, negativo à esquerda, tá? Esse é o primeiro que nós removemos. Vamos para o segundo. Então vamos lá, segundo. Eu estou com uma temperatura um pouco baixa, tá? Vamos subir um pouquinho essa temperatura aqui, 390 graus. Vamos limpar, tá? Essa trilha aqui é uma trilha mais grossa, e, portanto requer um pouco mais de temperatura, tá? Ok, então segundo capacitor, também de 1000 microfarads por 16 volts, tá? Ok, então vamos lá, mais um de 1000 por de 25, tá? Então vamos substituir o de 1016 por 1025, tá? Então vamos lá, vamos colocar ele aqui na posição. Muito bem. Vamos agora retirar o próximo, tá? Esses outros são de 680, tá? Então vamos ver aqui. Este aqui, ok.
Então, 680 por 25. Tá? Vamos limpar aqui. Tá? 680 por 25. Então, 680 por 25, vamos substituir. Tá, 680 por 25. E o último, né? O último, vamos lá. Então, subir mais um pouquinho essa temperatura para 400 graus. Aqui são duas áreas grossas, né? E, portanto, primeiro, muito bem, 680 por 25 retirado, mais um. Esse até que não estava tão estufado, né? Então, vamos lá, 680 por 25. Então, $680 por 25. Bom, agora vamos soldar. Vamos executar aqui uma limpeza e vamos energizar essa placa para ver como ficou o sinal agora com a troca desses 4 capacitores aqui, né? Os 4 capacitores que estavam realmente apresentando problema nesse momento, né? Então vamos lá. Vamos ver como é que se comporta agora essa placa, essa fonte, né? Depois da troca dos capacitores. 5 volts por divisão, acoplamento contínuo, né? Tensão contínua. Vamos verificar como é que está aqui os 13 volts, tá? O monitor está desligado, tá? Então está em stand-by, aguardando aqui dar o power, 13.3 com 1.2, tá? Isso desligado, vamos ligar, ligamos, né? Então inicializou, tá? Inicializando aqui, vamos lá, 12.5, 1.4 aproximadamente, tá? Isso a nossa fonte de 13 volts, tá? Agora vamos para os 5 volts, desligado,
4.9 com 1.2, vamos ligar, se manteve lá, né, 4.95, 1.2, né? Então se manteve lá 1.2 de pico a pico e 5 volts, tá? Isso os 5 volts, os 13 volts, 1.4, 1.6, tá? Desligado, 1.2, 1.4. Lembrando que os 13 volts alimenta o inversor, né? Bom, agora vamos para o teste, para o derradeiro teste, que é verificar o nível de ruído, verificar o AC aqui da linha, né? Então, vou colocar o acoplamento para C, vou passar aqui para 500 mV por divisão e vamos ver como é que fica aqui os 13 volts. O aparelho está desligado, tá? Só está conectado na rede, está em standby. Então eu tenho aqui 1.8, 1.7 na linha de 13, desligado, e na linha de 5, está aqui na linha de 5 dando 9 milivolts, tá? Então 9 milivolts, aproximadamente 10, né? E 1.7, 1.8, isso desligado. Vamos ligar e vamos ver como é que vai se comportar. Ligamos os 12, né? Ligamos o monitor, a linha de 13, foi aqui para 48, 49, tá? Veja que reduziu, e a linha de 5 foi para 30, né? 35, 34, estava quase 400 milivolts, quase meio volt, né? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Para que ele não fique muito longo, eu vou dividir em 2 blocos. No segundo bloco já vou fazer a demonstração do equipamento funcionando e também vou fazer uma demonstração do comportamento desses capacitores defeituosos em comparação com um capacitor bom, através de um software, observando um gráfico do funcionamento do capacitor. Eu acho interessante observar isso, né? Então, espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado a compreender um pouco mais a importância desses capacitores num equipamento eletrônico, principalmente numa fonte de alimentação. Vou deixar aqui embaixo o endereço eletrônico. Se você não está inscrito no canal, corra lá, se inscreva. Se gostou, deixa um like e aguardo você no próximo vídeo. Um abraço e até lá!